E aí, pessoal, belezinha? Estamos aqui para mais uma aula de tecnologia e inovação. Essa aula está bem conectada com o dia D, né? Que é o dia do Inova, que foi sexta-feira, né? Eu estou gravando nessa sexta-feira, dia 3 de junho, de julho, desculpa, gravando essa aula dia 3 de julho. E hoje foi o dia desse, vocês foram convidados, né? Teve no Inova, fez através dos canais da Secretaria de Educação, falando, tendo muitos temas da tecnologia também. E um dos temas que foi falado lá foi do código, programação, que são os temas que nós estamos trabalhando, tá? Então, na aula de hoje, a atividade que eu vou trazer para vocês é falar sobre código e programação, linguagem de programação, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais interativa e mais contextualizada, que eu vou falar sobre programação em blocos. Foi falado algumas atividades lá no Inova, quem assistiu, quem não assistiu, foi falado algumas atividades com os comandos, fazendo um comando com alguns símbolos, fazendo um movimento, né? Fazendo alguma coisa que desse algum resultado, que é o que o computador entende, né? Ele entende uma função, o computador entende um comando e ele aplica esse comando em algum contexto. Então, numa conta, nós vamos ver aqui um exemplo do Scratch. E para trabalhar com essa programação com bloco, em vez de eu ficar escrevendo linha de comando em inglês, geralmente, né, é sempre em inglês, com comandos difíceis da gente entender, como nós não somos programadores. Vocês são alunos do segundo ano do ensino médio que estão aprendendo alguma coisa sobre tecnologia, é importante aprender, mas para que a gente entenda isso, há algumas ferramentas que ajudam a gente a aprender. Uma ferramenta que eu conheço, já usei muitas vezes, é o Scratch. Tá? O Scratch é uma ferramenta que transforma um código de uma linguagem, né, um código de linguagem aí, uma linguagem de código, em blocos. Se vocês olharem a imagem aqui do lado, vocês vão entender, tá? O que eu quero dizer. Porque tem ali nessa imagem, né, tem aí uns bloquinhos que encaixam uns nos outros aí. E esses bloquinhos, cada um tem uma função, que fazem esse bonequinho se movimentar ou criar alguma coisa, ou qualquer outro boneco, qualquer outro objeto que vocês queiram colocar. Então, para falar sobre esse tipo de programação, é importante, lá na atividade que vocês receberam, nessa atividade que vocês receberam, é importante falar sobre o fluxograma, que é uma sequência de acontecimentos que nós temos no nosso dia a dia, que acontece também em uma linguagem de computador. Ele tem uma sequência de coisas que ele precisa fazer para conseguir realizar uma função, tá bom? Então, eu coloquei na atividade de vocês aí um fluxograma. Esse fluxograma que eu coloquei para vocês é um fluxograma de um domingo. Então, há um exemplo aqui, por exemplo, início, acordar, tomar café, dia de sol, se sim, vou à praia. Se não, eu vou ler o jornal. Depois eu posso ir no cinema, faço uma refeição, vou dormir, fim do domingo. Toda essa sequência de atividades é uma sequência que precisa ser colocada nessa ordem para que a programação consiga funcionar do início ao fim. Uma atividade, então, que eu programei para vocês fazerem aí, é para vocês montarem o fluxograma de vocês. Seguindo esses mesmos desenhos do fluxograma abaixo aí, seguindo os mesmos desenhos do fluxograma, vocês façam de vocês. Peguem um domingo qualquer aí, um domingo que vocês acham que foi bem agitado, e façam um fluxograma desse domingo seu aí. Vocês vão continuar lendo, tá? Todo o escrito, todo o texto que eu coloquei para vocês, explicando. O Scratch é feito em Python. Python é uma linguagem de programação, tá? Então ele é criado em Python. E esses blocos que tem no Scratch, essa ferramenta Scratch, cada bloco desse tem uma função, então é uma linguagem nova, como se fosse uma linguagem Scratch, né? E aí tem um exemplo porque assim, o Scratch é um site, tá? Vocês têm aí no arquivo de vocês, tem na atividade de vocês o link desse site,
que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui, tá? Então esse site aqui é o site do Scratch. Eu estou logado aqui no Scratch, tá bom? Vocês vão ver aqui em cima que tem aqui o meu login, tá? E aí, nesse Scratch tem todas essas... aqui dá até para mudar a linguagem, ó, dá pra gente colocar português. Vamos procurar aqui o português brasileiro. Dá para mudar a linguagem para ficar mais fácil, tá? E aí tem lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês. Vou tentar aumentar essa janela aqui para que fique mais fácil para vocês verem, tá? Vamos ver se eu consigo aumentar. Beleza, acho que ficou maior aí, né? Facilitou um pouco a vida. Entrou um pouco na inovação aqui, vou mudar também para vocês. Tudo ao vivo aqui. Então eu vou aumentar um pouco para que vocês entendam, tá? Como é que faz, como é que mexe um pouquinho, como é que a gente consegue entender um pouco o Scratch. Vamos pôr aqui mais para baixo. Ok. Beleza, então é o seguinte. Aqui no Scratch, gente, tem uma programação. Essa mesma programação que está na aula de vocês está aqui no Scratch. Então, ó, quando clicado, então na hora que você clicar nessa bandeirinha aqui em cima, tá? Na bandeirinha que está lá em cima, bandeirinha que está lá em cima, tá? Quando você clicar na bandeirinha, ela vai começar. Então ela está falando assim, pergunte, a segunda linha, o azulzinho, pergunte quanto é 5 vezes 5. Depois, se a resposta for igual a 25, diga correto durante 2 segundos. Se a resposta não for 25, então diga até mais durante 1 segundo. Depois pare tudo. Se eu clicar aqui na bandeirinha verde que vocês estão vendo lá em cima, vai acontecer isso, ó. Ele vai fazer a pergunta. Quanto é 5 vezes 5? Vai aparecer uma janela aqui embaixo, eu vou escrever assim, 25. Pronto. E vou clicar aqui. Então ele vai falar correto durante 5 segundos. 2 segundos. Se eu tivesse colocado, vou clicar na bandeirinha de novo, se eu tivesse colocado 14, por exemplo, e tivesse colocado ok, até mais, quer dizer, você errou. A gente poderia ter colocado aqui mais um bloquinho. Se errou, né? Ah, você errou. Então é um exemplo que está aqui na atividade de vocês, muito legal. Tudo isso é linha de comando para que aconteça aquilo lá. Gente, muitos jogos foram feitos aqui. Tem até um Minecraft de uma maneira 2D, de uma maneira reta, né? Programado aqui dentro do Scratch. Se vocês entrarem no Scratch, que é a atividade que eu vou pedir para vocês, é entrarem e andarem pela plataforma, navegarem na plataforma, dentro do Scratch tem um monte de jogos que foram criados, vocês podem aí curtir os jogos que foram criados e jogar. Dá para jogar uma plataforma de game, né? Dá para fazer muita coisa. Aqui é uma programação um pouquinho maior que vocês têm na atividade de vocês para vocês entenderem a lógica. Então, que atividade que eu vou passar para vocês essa semana, tá bom? Vocês vão entrar nessa plataforma no Scratch. Ela vai estar assim lá no começo. Vou colocar para vocês aqui. scratch.meet.edu. Por que .meet? Porque é um software, né? Esse site é como se fosse um programa mesmo, um site criado pela MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles criaram esse site para que as pessoas consigam programar de uma maneira mais simples. Então entrem aqui no Scratch e fuçem, entrem, olhem um monte de coisa que tem aqui, um monte de jogos. Você pode explorar, por exemplo, ó. Você vai vir aqui na busca e você vai colocar, por exemplo, Minecraft. Existe um monte de jogos de Minecraft que foram criados aqui, ó. Um monte de jogos que foram criados. Um monte. Vários com uma função. Às vezes não tem uma função só de mostrar o que é, ou tem outra função, mas tem alguns jogos aqui dentro que dá para jogar o Minecraft de verdade mesmo. Vocês podem estar aí jogando o Minecraft de uma maneira bem legal, de uma maneira simples, mas que funciona, para vocês verem como é fácil programar nessa plataforma Scratch. Então o que vocês vão fazer? É entrar na plataforma Scratch.
dá uma olhada lá, fuçar, navegar, olhar os programinhas. Pelo celular também dá para olhar, dá para entrar nessa plataforma, tá? E você vai deixar o comentário sobre essa aula, né, da programação, do que se trata a programação, e também sobre a ferramenta Scratch. Se dá para fazer, se é legal, tente criar alguma coisa no Scratch, cria uma conta lá e tenta fazer alguma coisa no Scratch, é super bacana. Então essa semana, gente, é essa atividade mesmo que vocês vão criar e vocês vão fuçar lá a ferramenta Scratch porque nós vamos usar. Já vou avisando vocês, vão se preparando que nós vamos fazer uma live nas próximas semanas, estaremos fazendo uma live para a gente criar um jogo aqui ao vivo do Scratch usando a programação. Vocês vão criar juntamente comigo um jogo, tá? Que a gente pode jogar depois no Scratch, nessa ferramenta, usando a linguagem de programação. Olha que bacana a gente poder usar essa linguagem de programação de blocos. Então nós vamos criar aí bem específico para nós mesmo, do segundo ano aí do ensino médio da Escola Lopes Rodrigues, para a gente criar um joguinho aí para ilustrar toda essa matéria, toda essa história de programação por blocos, tá bom? Então a atividade é essa, lá na folha de vocês vai estar lá. Coloque seu comentário sobre a aula e sobre a ferramenta e programação em blocos. O que você entendeu do que é ferramenta, do que é programação em blocos e do Scratch. Fala lá do Scratch, se dá para fazer alguma coisa, você explorou, se foi legal essa exploração, se você viu muita coisa, se dá para usar, se isso é importante, se aprende mesmo a programação através de blocos, tá? Então, a atividade é essa, ó, live logo logo, hein, pra gente fazer essa atividade, o jogo juntamente com o Scratch. Então, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado, mande esses comentários depois pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Para que eu consiga avaliar vocês nessa atividade. Um grande abraço, até a próxima aula.